segundo ano, tudo bem com vocês, meus amores? Hoje é quinta-feira, é isso mesmo, dia 13 de agosto. Não esquece de lembrar o papai, lembrar a mamãe, que hoje à noite nós temos um encontro no Meet, com a mamãe ou com o papai, tá legal? Hoje nós vamos estudar geografia, a escola indígena. Nossa atividade começa na página 128 e vai até a 132. Nós temos falado muito sobre escola, não é mesmo? Pois é, até porque nós estamos afastados da nossa escola, tendo aulas remotas por conta dessa pandemia. Mas no mundo inteiro existem salas de aulas bem diferentes das nossas, sabia? Pois é, essas fotos que eu vou mostrar agora, elas fazem parte de um projeto chamado Projeto Classroom e mostra salas de aula pelo mundo inteiro. Essa primeira imagem que vocês estão vendo é uma sala de aula no Peru, tá? Isso mesmo, vejam que as crianças estão bem juntas, o tipo de móvel é bem diferente do que nós estamos acostumados. A sala de aula número 2 é uma sala de aula que fica no Reino Unido, tá? Aí a gente já vê até o tipo de uniforme diferente do tipo de uniforme que nós utilizamos aqui no Brasil, por exemplo. E a sala de aula número 3, ela é uma sala de aula na Etiópia, tá? Em Gambela, num lugar chamado Gambela. Aí a gente já verifica uma situação bem diferente, né? Uma situação bem carente. A gente já pode ver uma diferença absurda e quantas crianças juntas tendo aula no mesmo espaço. E aqui nós temos uma sala de aula no Brasil, dentro de uma aldeia, tá? Na aldeia Caingangue, no Rio Grande do Sul. Então, nós temos aí uma escola indígena. E é exatamente sobre as escolas indígenas que nós vamos conversar um pouco mais agora. É comum, achei aqui, voltou, calma. É comum hoje em dia, em algumas aldeias, possuírem suas escolas. E os professores são os próprios índios. As crianças indígenas estudam os conhecimentos e as tradições do seu povo. Além das semelhanças e diferenças entre o seu modo de vida e de outras sociedades, nas aulas os professores e os alunos falam a língua portuguesa, além da língua do seu povo. As escolas são construídas dentro de aldeias e seguem o modelo das construções do lugar. É o que vocês estão vendo aqui nessas duas imagens, tá? Vejam que o prédio ela segue o modelo de uma aldeia indígena, com aquele pátio central que a gente chama de ocara. Isso na página 128. Na página 129, nós vamos encontrar o seguinte: as crianças indígenas, elas não aprendem somente nas salas de aula, elas aprendem umas com as outras, com os habitantes da aldeia. Meninas e meninos vão à roça para aprender a plantar milho, feijão, abóbora, batata e mandioca em plena escola, gente. Enquanto os meninos cavam a terra, as meninas jogam a semente, exatamente como o pai e a mãe fazem. E quando chegam na sala de aula, aprendem a importância do plantio na roça. A escola é a vida, e a vida é a escola. Então, como atividade, vamos lá. No primeiro quesito, ele diz assim: nas escolas indígenas, os alunos aprendem o que faz parte da sua vida, do seu dia a dia. Responda: o que você gostaria que sua escola lhe ensinasse, que poderia ser útil para a sua vida, no seu dia a dia? Algo que você não aprende na escola, tá, gente? Converse com os colegas, que você não vai poder conversar, mas vai poder conversar com um adulto que está aí por perto de você e faça um desenho sobre aquilo que você gostaria de aprender. Na página 130, leia o relato de um professor indígena do Parque Indígena do Xingu. Vamos ouvir? A escola indígena existe para preservar o costume, a cultura
e o hábito da comunidade. Nela, o professor ensina música, dança, cantiga, até as histórias dos antepassados. A escola é para incentivar o valor tradicional de cada povo. Assim, aquele povo é sempre aquele povo. Ela serve para pesquisar as histórias dos antepassados e escrevê-las, conseguir a publicação das histórias pesquisadas, para ficarem publicadas igual às histórias dos brancos. Ela ensina também o conhecimento do mundo do branco, a falar português, elaborar documentos para autoridades, fazer projetos, para conseguir recursos para atender os interesses da comunidade. Ela ensina também como defender o território do Xingu, como manejar os recursos naturais, tudo o que tem a ver com o índio a escola ensina. Esse é o benefício da escola para cada povo. Então, de acordo com isso que nós lemos agora, vamos identificar o que é verdade e o que não é verdade, o que é falso, tá? O costume, a cultura e o hábito da comunidade são importantes nas escolas indígenas do Xingu. Verdade ou é falso? Não é costume, não é hábito das escolas indígenas do Xingu incentivar o conhecimento da história dos antepassados e do valor tradicional de cada povo. O português não é ensinado nas nossas escolas. As escolas indígenas do Xingu ensinam a elaborar documentos para autoridades e fazer projetos para conseguir recursos. Então, o que for verdade você bota V e o que for falso você coloca F, ok? Vamos lá. E na sua opinião, quais são as qualidades de uma escola indígena do Xingu? O que é que ela tem de bom? Escreve aí para mim. Eu estou na dúvida, André, eu não sei escrever direito. Pede ajuda de um adulto que está perto de você. Eu acho que é legal ensinar a cultura. Pede para o adulto te ajudar a escrever essa frase. Ao estudar o tema, o lugar da sua escola, quais descobertas você fez? Na escola, aumentamos nossas experiências de convívio e de descoberta do mundo. Qual foi a maior descoberta que a escola lhe ajudou a fazer? O que você descobriu de tão importante depois que você chegou na escola? O que foi que você aprendeu de mais sensacional? Escreve aí, tá bom? Na escola, nós convivemos com várias pessoas, nossos colegas, os funcionários. Qual é o colega ou funcionário da escola com quem você mais conversa? Escreve aí pra gente saber. E, finalmente, na página 132, cada espaço da escola tem uma função. Qual é a função da sala de aula, gente? Será que é lanchar, brincar ou aprender? O que vocês acham? Podemos representar a escola fazendo um desenho, uma maquete e uma planta. Então, procure no livro essas representações. Você percebeu a diferença entre cada uma delas. Depois pesquise. Vejam só, meus amores, maquete é uma construção, uma representação tridimensional, que ela tem tamanho, ela tem altura, ela tem largura, tá? E a planta não. A planta é uma representação bidimensional, tá? Porque ela só mostra uma parte ali do desenho. Que outras informações você descobriu nessa unidade? Será que você descobriu a importância da escola, de estudar a escola? Então, vou deixar um desafio para vocês. Eu quero que vocês tentem fazer um desenho bem lindo da nossa escola Planeta Infantil. Isso mesmo. Depois, tira uma foto desse desenho e posta no nosso grupo da nossa sala, ok? Um beijo, meus amores!